Agora, delegar o poder de polícia não é possível, mas é possível delegar atos instrumentais, atos preparatórios, atos de polícia, atos materiais de polícia. Eu não posso delegar o poder de polícia, mas é possível a delegação de atos materiais, atos instrumentais de polícia. Então eu não posso delegar poder de polícia, mas é possível a delegação de atos materiais, também chamados de atos instrumentais de polícia. Materiais ou instrumentais de polícia. O que significa isso? O que nós estamos falando com essa história? Qual a possibilidade que nós temos aqui? Olha, aplicar a multa de trânsito, eu não posso dar a uma empresa privada. Esse é o poder de polícia. Ela não vai ganhar comissão, ela não vai aplicar a multa. Mas eu posso contratar de uma empresa privada o radar para bater a foto. Na verdade, só vai bater a foto. Bate a foto, entrega a foto à administração pública e a administração aplica a multa. Isso é possível? Isso é. O simples bater a foto é um ato material. É chamado ato material de polícia preparatório, porque vem antes da aplicação da multa de trânsito. Então, para aplicar a multa de trânsito, eu vou bater a foto. Esse radar pode ser de uma empresa privada? Pode. A empresa não vai ganhar comissão por isso. A empresa não vai fazer ou realizar a multa de trânsito. A empresa simplesmente faz um ato mecânico, um ato material de bater a foto. Então, é possível que esse ato material, que antecede o exercício do poder de polícia, seja praticado pela empresa privada? Isso é possível. Então, a doutrina diz que é possível a delegação de atos materiais, chamados atos preparatórios para o exercício do poder de polícia. Lembrando que ato preparatório é aquele que antecede a realização do poder de polícia. É aquele que antecede a aplicação da multa de trânsito. Então, atos materiais preparatórios podem ser dados ao particular. Atos materiais preparatórios podem ser delegados ao particular. Ok com essa primeira ideia? Tudo bem com essa informação? Agora vamos imaginar o seguinte. Nós aprendemos na aula passada que quando o particular ele quer construir, ele tem que fazer os projetos todos, levar à administração pública e pedir uma licença para construir, não é assim? O particular precisa então pedir licença para construir. Então ele vai ao poder público e pede essa licença para construir. O poder público autoriza, concede a licença. Mas no meio do caminho, ele está executando a obra fora dos padrões permitidos. Ele está executando a obra fora do que foi permitido na sua licença. O que o poder público pode fazer, então, para impedir ou para conter essa situação? O poder público ele pode embargar a obra e ele pode determinar a demolição da obra. Ele pode embargar a obra no primeiro momento e ele pode decidir por demolição dessa obra. Imagine que a obra já foi executada, está fora dos padrões, está fora dos limites permitidos. A obra já foi executada e está fora dos limites. O poder público determina a demolição dessa obra. Só que a obra é um edifício de 20 andares. A obra é um grande edifício de 20 andares. E a administração determina a demolição e a empresa não cumpre. O proprietário não cumpre. Pode a administração ir até lá e implodir a obra? Pode a administração ir até lá e implodir essa obra? Pode. É possível. No exercício do poder de polícia, ela determina a implosão. Se não for feita, a administração assume, vai lá e vai implodir a obra. Mas eu lhe pergunto, para implodir um edifício de 20 andares, não é feito de qualquer forma. Para implodir um edifício de 20 andares, nós precisamos de uma tecnologia, de um know-how específico nesse tipo de trabalho. Se o Estado não tem essa informação, se o Estado não tem este know-how, eu lhe pergunto, ele pode contratar uma empresa privada para fazer a implosão da obra?
Ele pode contratar a empresa privada só para implodir essa obra? Percebam, a determinação pela implosão é exercício de poder de polícia. Isso quem fez foi o Estado. Quem determinou a implosão foi o Estado. Mas se o Estado não tiver as ferramentas necessárias para executar a implosão, a simples implosão, ato material, pode ser contratado por uma empresa privada? Isso pode. Esse ato material, ele vem após o exercício do poder de polícia. Falamos de atos materiais posteriores à atuação de polícia. Ato material posterior também pode ser dado ao particular. Então, a implosão da obra que está fora dos padrões, que está fora dos limites, está fora da licença para construir, essa também pode ser dada ao particular. Lembre-se, implosão de obra é posterior à atuação de polícia. E se é posterior à atuação de polícia, é ato material, chamado ato material instrumental posterior. Então, esse também pode ser dado ao particular. Esse ato posterior, ele também pode ser transferido, pode ser delegado, então, ao particular. Então, percebam, tanto os atos preparatórios anteriores, quanto os atos posteriores à atuação de polícia, se é o ato material, alguém vai lá, vai colocar o dinamite, vai implodir a obra, esse é um ato de execução, esse é um ato chamado ato material. Esse pode ser dado ao particular, esse pode ser transferido, então, ao particular. Ok, com essa informação, nós tivemos um episódio como esse, eu não sei se vocês se lembram, nós tivemos no interior de São Paulo, a cidade onde eu morava, e aí alunos de São José do Rio Preto, um beijão aí, que saudade, qualquer dia apareço, e os alunos lá de São José do Rio Preto viveram essa história muito de perto. Nós tivemos em São José do Rio Preto uma obra, eram 3 torres de primeiro, assim, alto luxo, né? Aqueles edifícios de alto luxo, um apartamento por andar, e eram 3 torres, e uma delas, numa noite, caiu. Uma delas, numa bela noite, desabou. A sorte é que não tinha ninguém dentro, mas caiu. Veio abaixo, aí eles ainda não estavam morando. E as 2 outras torres ficaram abaladas. Então isso já acabou com o entorno todo, destruiu todos os vizinhos, foi um caos, mas as 2 outras torres ficaram abaladas. O poder público determinou a demolição das outras 2. Não foi cumprido, o poder público foi executar a demolição. Ele foi executar a demolição e contratou uma empresa especializada no assunto para fazer. Detalhe, quando ele foi implodir a 2ª torre, deu um problema na implosão e a torre, em vez de cair assim, como é o padrão normal, caiu para frente. E caiu atravessando uma avenida imensa e batendo lá do outro lado. Então foi um caos, um desastre. Quer dizer, um problema sério na execução da implosão. E aí várias responsabilidades em razão disso. A cidade sofreu vários problemas depois disso, porque era uma avenida importante. Mas o que eu quero que você entenda com essa história? Bom, a história começa toda errada. Você vai dizer, Fernanda, quem vai pagar essa conta agora, né? De quem é a responsabilidade? Bom, no primeiro momento você vai pensar, não, o problema foi na construção. A responsabilidade é da construtora. Detalhe, a construtora já tinha falido há muito tempo. E foram os proprietários que terminaram a conclusão, terminaram o prédio. Então a construtora já estava, há muito tempo quebrada. Detalhe, os proprietários terminaram a conclusão, mas já tinham se mudado para lá, apesar de não estar morando efetivamente, mas já estavam os móveis, tudo dentro, e não tinham um habite, não tinha autorização do poder público para morar. Conclusão, o poder público se exime da responsabilidade porque não tinha feito o controle ainda. Então, os condôminos passam a responsabilidade. Então, da primeira torre que caiu, quem paga a conta? Os condôminos. E aí, desastre. Quanto à implosão errada, o poder público responde agora, porque foi ele que contratou a empresa privada para fazer a implosão do prédio. Detalhe, tinha um amigo que tinha comprado apartamento há 15 dias antes de cair. Imagine, 15 dias, ele não tinha nem pago ainda o apartamento. Deu para conseguir por um vício redibitório, deu até para refazer, desfazer o negócio, mas imagine o desespero, né? Você comprar há 15 dias um apartamento de 1 por andar, tudo que você sonhou e desejou, você põe lá dentro, né? E aí o prédio vem a cair. Então foi uma situação muito delicada e foi justamente de execução de poder de polícia. Exatamente ato material de polícia. Esse exemplo ele traz 2 discussões. O habite, que é um exemplo de exercício do poder de polícia, e tem a implosão, que também é execução, é ato material no exercício do poder de polícia.
Então, tomem cuidado com essa questão. Delegar atos materiais pode. Preparatórios ou posteriores pode. O que não pode é delegar efetivamente o poder de polícia.